Renata, eu sou licenciada em Educação Especial pela UFSCar, assim como a Thalita, e eu trabalho em sala de recursos. E, e aí a gente montou para mostrar um pouquinho da nossa prática para vocês. A gente vai conversando, vai falando um pouquinho, e a qualquer momento, quando vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês podem interromper à vontade, tá? Rê, tá aparecendo a telinha? Tá, coloca o modo apresentação. Ah, tô colocando, é que tá aparecendo uma janelinha aqui que tá sendo gravado. Só um minutinho, deixa ela baixar e eu já coloco. Tá. Thalita e Renata, faz pose. Foi. Deixa eu... Saudade. Faz tempo que a gente se vê. Amiga, aperta F5, foi? Pronto. Bom, então o tema, né, que a Mamari nos propôs foi atividades aplicadas em contexto de sala regular, né? Opa, em sala de recursos, em tempos de pandemia. Thalita, você quer fazer uma breve apresentação? Eu sou a Thalita, né? Eu sou professora da Rede Estadual de Ensino. Eu fiz licenciatura em Educação Especial, mestrado também no PPGS, e aí agora no doutorado eu estou na Unesp. Eu também estou na academia, né? Eu faço em Educação Escolar, o meu doutorado. Mas hoje é chão de fábrica, né? A gente brinca o chão da escola, e aí eu estou numa salinha, em duas salas, né? Porque como eu trabalho no estado, as salas são separadas por deficiência, então eu estou na TE e no DA. E aí hoje eu vou falar um pouquinho para vocês. Então, bora lá. Antes de começar, a gente queria propor algumas questões norteadoras que são essenciais para a gente pensar na época que a gente está vivendo. Então, como é o acesso, né, desse aluno à tecnologia? Ele tem acesso, ele consegue, como ele acessa, que tipo de internet ele tem disponível, por exemplo, né? Por quais aparelhos ele acessa? E aí, porque a gente precisa pensar justamente nessas questões antes de propor qualquer atividade, e são algumas barreiras que a gente tem enfrentado, né? E um dos aspectos mais importantes que fica aí é o contexto familiar que ele está inserido. Como funciona essa família? Ele tem suporte de alguma maneira? Ele tem alguém que vai conseguir sentar e auxiliar? Ou ele vai ter que fazer tudo sozinho? São essas questões que a gente precisa refletir antes de propor qualquer atividade. Pode passar, Thalita. Tá, só quero complementar, assim, um pouquinho, que eu estava até falando com a Rê, um pouquinho antes, né? A gente estava num bate-papo, que nós, da sala de recurso, né, que hoje a gente vai falar, nós somos privilegiadas, né, do que o professor da sala regular nesse quesito. Porque, normalmente, pelo menos, a maioria de nós, aplica anamnese. Então, a gente conhece um pouquinho da família, da história familiar, né? A gente faz avaliação, então a gente conhece o nosso aluno e a avaliação é normalmente bem individual, né? A gente vê ele no coletivo, mas a gente vê ele muito no individual, vê as potencialidades dele, né? Sempre focando nas potencialidades. Então, eu me sinto assim, eu estava falando com a Rê, e ela também comentou, que ela também se sente privilegiada, porque nós conhecemos nosso aluno, né? Bem, e a família dele. Então, a gente consegue, que eu brinco assim, que tem aluno que tem celular, computador, tem aluno que não tem computador, não tem celular. E quando a gente faz anamnese, todas essas coisas vão aparecendo. E aí, nesse momento, conhecer o aluno mostrou como uma potencialidade gigante de caminhar nessa pandemia. Diferente de colegas, né, da rede regular da minha escola, por exemplo, que estão conhecendo os alunos agora, chama Busca Ativa no estado de São Paulo, que a gente eles estão indo, ligando para as famílias, descobrindo o que eles têm. Porque isso, graças, né, a tudo, a gente já tem, já está tudo documentadinho. Quando começou a pandemia, a gente já pôde começar a trabalhar, isso foi bom. É isso, Mica? Peraí. Isso, é aí mesmo. Ai, amiga, desculpa.
Foi? Antes. Não foi. Antes. Isso. Essa atividade, vocês estão conseguindo enxergar? Tá dando para vocês verem? Dá para ver pequenininho, se esforçar a gente consegue, pelo menos eu. Tá, então vou falar rapidamente sobre ela. É uma atividade regular que foi passada por uma professora da minha escola para todos os alunos fazerem. E aí eu já explico um pouquinho como está funcionando essa dinâmica depois. Mas o essencial agora, Thalita saiu. Voltou. E aí essa atividade basicamente fala sobre linguagem verbal e não verbal, é de português. E aí tem toda uma explicação, né? Todo um texto corrido aqui, explicando quais são as diferenças entre elas, entre linguagem verbal, não verbal e não. E aí tem as atividades, né? Uma tirinha, algumas questões, pedindo basicamente para interpretar essa tirinha, e depois o aluno precisa identificar quais são essas imagens disponíveis aqui e a qual tipo de linguagem ela pertence. Deu para entender? O Rei, o pessoal tá pedindo para ampliar a imagem. Você sabe fazer isso com... Ah, eu acho que não dá. Eu acho Vê se que... consegue. Mamari. E a lupinha ali embaixo, tá vendo? Ô, Mamari, Aí- é só clicar também na tela e abrir que ela aumenta. Aí, acho que aí aumenta também. Aí, quer dizer... Voltou. Acho que onde você tava ali dá pra ver. Aí. Pronto. Tá? Então tem aqui explicando que a linguagem verbal é expressa por meio de palavras escritas ou faladas. Desce um pouquinho, Thalita. Então tem uma placa aqui, é proibido fumar nesse lugar. E aí tem a não verbal, que é representada por meio de imagens, né? Tem a definição, um texto, e aí tem a linguagem mista, que é quando a gente utiliza essas duas anteriores. Então, tem ali a imagem, né, do cigarro com um corte representando que não pode fumar no local, e está escrito também com palavras. As atividades, então, tem a tirinha do Snoopy, está perguntando o que o Snoopy queria no primeiro quadrinho, o que ele fez para conseguir, né, para atingir o objetivo dele, que no caso era tomar água, né? E aí ele alcançou seu objetivo, explique que tipo de linguagem é empregada na tirinha. Pode descer mais um pouquinho. E aí, para observar essas imagens e dizer qual é qual. E aí, para dizer qual é qual, a professora colocou aqui algumas alternativas para que o aluno diga verdadeiro ou falso. É isso, certo? Mas, Thalita, volta na apresentação normal. Isso. Então, assim, olhando de cara, a gente já vê que tem texto, né, longo, relativamente longo, né, e uma atividade para ser feita. Pode passar. Então, qual é a nossa proposta de atividade para vocês? A gente já lançou essa atividade regular, e aí a gente quer que ao longo da oficina vocês pensem em algumas propostas, e aí eu vou dizer como as diferenças entre as duas possíveis propostas, para no final a gente discutir quais as possibilidades que vocês pensaram. E o público que nós definimos foi aluno com deficiência intelectual, que está no 7º ano, esse conteúdo é de 7º ano. Ele é uma criança, um adolescente, né, que se anima muito com as atividades, ele gosta de realizar as tarefas, mas ele perde o foco com muita facilidade.
Ele tem muita dificuldade também em interpretar texto, ele escreve com um pouco de dificuldade, tem bastante erro ortográfico, mas ele atende às solicitações. Então, quando é solicitado a ele que faça alguma coisa, ele atende prontamente. A primeira proposta é pensar em uma adaptação dessa atividade. Por que uma adaptação? Porque pensando nesse alunado, ele não conseguiria fazer a tarefa como ela está proposta para todos, certo? E aí a gente precisa pensar numa adequação, em como a gente vai propor a mesma atividade, atingir os mesmos conteúdos, os mesmos objetivos, mas pensando na individualidade, pensando em como esse aluno atua, como ele age na escola e perante alguma atividade. E a segunda proposta é pensar em sala de recursos. Então, na sala de recursos, quais são as habilidades que a gente chama de pré-requisito, né? O que esse aluno precisa saber antes para conseguir realizar uma atividade dessa? Então, de antemão, a gente já pode falar que, por exemplo, ele precisa saber ler com fluência, porque ele precisa ler e interpretar, ele precisa saber escrever. Quais são essas habilidades, né? A gente colocou ali que ele tem dificuldade com atenção, em permanecer em foco por muito tempo. Então, pensando nessas atividades. Thalita, quer complementar? Thalita, você está sem som. Pronto. É que eu tenho um bebê de 8 meses, galera. Então, se eu deixar o meu microfone, vocês vão ver eles gritando toda hora aqui atrás. Mas, assim, momentos, né, home office. Deu para entender mais ou menos a atividade? Ou alguém tem alguma dúvida? Porque a proposta é a gente depois ir falando e vocês já irem pensando. Ser uma coisa gradativa para depois a gente dar o tempo. O Tem Adriano alguma dúvida? perguntou qual o nível de deficiência intelectual. Na verdade, para a gente, o que importa são essas características que a gente descreveu. Então, nesse momento, pensando nessa atividade um pouquinho mais rápida, a gente não precisa se aprofundar nessas questões. Pensem nessas habilidades, nas características que a gente colocou para propor alguma atividade. E aí vocês não precisam fazer atividade, porque a gente não tem tempo para isso, a não ser que vocês consigam rascunhar alguma coisa aí rapidinho. Mas pensando para a gente discutir no final. Isso. Tudo certo? Certo? Posso começar, Rê? Pode sim. Você quer que eu coloque aqui para você conseguir ver ou não precisa? Acho que não precisa, mas você vai me dando, porque como eu não tenho acesso a ninguém, se alguém levantar a mão, se tem alguma coisa no chat, você vai falando, tá bom? Pode deixar. Uhum. Então tá. Eu não tô vendo vocês, eu espero que vocês estejam olhando para mim. E aí, qualquer coisa, a Rê me alerta se eu fizer alguma coisa errada aí, tá? Então, eu tô no contexto estadual aqui do estado de São Paulo. O que tá acontecendo aqui, né? Tem o Centro de Mídias, que é um aplicativo que no comecinho da pandemia a gente teve um recesso escolar, né? Eles adiantaram, e aí houve essa elaboração desse aplicativo. E que todos os alunos, na teoria, têm acesso a esse aplicativo. A internet é gratuita, então acessando o aplicativo, é a internet do próprio aplicativo. O aluno não precisa ter Wi-Fi nem dados. É o próprio aplicativo já. Então, nesse aplicativo, ele tem acesso a aulas gravadas por professores X que não são os dele. Tudo bem. Então, é esse aplicativo. Isso para a sala regular. E na sala de recurso, no começo não se falou nada, e aí a gente foi atrás e fizemos abaixo-assinado, conversamos em live com o secretário, aí ele lembrou da gente, fez um documento bonitinho, que aí abrange a adaptação curricular e que a gente pode fazer um atendimento em recurso, cumprir nosso horário, em videoaula ou em atividade. Tá. Aí, como que a minha sala fez? Né? A minha escola, ela é uma escola polo aqui da Secretaria de Araraquara, né? A Secretaria de Ensino aqui de Araraquara, a diretoria. Como assim escola polo? Todos os alunos com autismo são atendidos nessa escola.
todos os alunos com deficiência auditiva são atendidos nessa escola, porque ela é grande e ela tem como ter várias salas diferentes, né? Porque tem a sala do deficiente auditivo, que aí é tudo em Libras, e deficiência auditiva e surdez. Aí tem a sala de autismo, que aí é uma outra sala com outra mesa. Tem a sala de deficiência visual, que aí tudo tudo em braille, ou ampliado em alguns trechos, então é bem bonitinha a escola, porque é uma escola onde toda a equipe, né, então tem toda uma equipe, né, tem a professora que é especialista em deficiência visual, a professora que é especialista em deficiência física, a professora que é especialista em deficiência intelectual, professora, né, e eu tô na sala de autismo e na sala de deficiência auditiva, tá, as duas salas de manhã, uma das professoras, né, e o que a gente fez? Tem o blog da escola, que é esse aqui, e aí a gente colocou lá o link para entrar no nosso Facebook. A gente criou uma página, porque conversando com os pais, todos os pais têm acesso ao Facebook, até mais do que o WhatsApp, e aí eles preferiram que a gente criasse uma página. Aí a gente criou uma página, onde toda semana a gente posta. Então, segunda-feira é a turminha de TEA. Terça-feira, outra deficiência, a gente vai postando o drive. E aí eles acessam o link e aí tem contato com a nossa atividade. Como a nossa equipe de educação especial, falando assim da sala de recurso, né? Ela é bem unida, então a gente se reúne uma vez por semana e a gente decidiu trabalhar com o projeto Sentimentos. Pelo fato de ser uma pandemia, dos alunos estarem passando por momentos de novos reconhecimentos, né? Então a gente decidiu trabalhar com sentimentos. Com filmes, literatura infanto-juvenil, literatura infantil, dependendo da faixa etária, porque, como eu disse, é escola polo. Então, por exemplo, eu atendo aluno de transtorno aspecto autista, desde os pequenininhos de 6 aninhos, que entra no primeiro aninho da escola estadual, que algumas escolas estaduais aqui de Araraquara é de Fundium, como eu atendo ensino médio. Então, é bem híbrido, né? Eu atendo a rede regular como um todo, porque é escola polo. Então, a gente fez essa maneira de esquematizar para a gente trabalhar no mesmo projeto, lógico, pensando em cada aluno, né? E aí, o que é uma sala de recursos, né? Acho que todo mundo aqui conhece um pouquinho do conceito, mas eu acho muito legal, sim, legal falar, que ela fala, né, que é para suplementar, né, aqui, apoiar a organização e oferta de atendimento especializado, prestado de forma complementar e suplementar. Então, no caso dos meus, né, a maioria deles eu complemento, porque essa complementação, essa questão da base, que os meus estão faltando nas minhas salas, porque eu não estou trabalhando com nenhum com outras habilidades. E aí é um pouquinho dos meus pequenos. Eu tenho autorização de imagem, porque todas essas fotos estão no Facebook da escola, tá? E aí, se vocês quiserem acessar lá, tem todas as atividades, assim, é bem bacaninho. E eu vou falar um pouquinho dos meus. Aqui, eu estou trabalhando com vários tipos de mídias, né? Então, assim, eu conversando com os pais, a gente percebeu o que eles mais gostam. Eu tenho muita facilidade de trabalhar com os pais, porque tem toda essa questão da anamnese. Todos os meus pais, a maioria tem acesso à informática, a maioria tem WhatsApp, tem internet, então eu tenho esse acesso, né? Então, com os mais pequenininhos, a gente está trabalhando com filmes que tem ou no YouTube ou no Netflix, e eu trabalho sentimentos, aqui é o Divertidamente, e a análise da alegria. E aí é bem interessante, porque autismo, né? Ele não conhecia antes o que era sentimentos. Então, a partir do filme, aí eu fiz uma chamada de voz com ele, a gente conversou sobre o filme, e eu pedi para ele tentar desenhar, né, do jeitinho dele, e escrever algumas palavras que para ele simbolizavam a alegria. Agora, para os mais velhos, são outros filmes, também Divertidamente, mas são outros filmes que eu também analiso os sentimentos, como Procurando Dory, aqui é o Pônio, e aí eu já peço para fazer uma resenha crítica, uma coisa assim, que eu percebo que eles têm, né, ensino médio, então já uma resenha crítica, quem quiser desenhar como se fosse estar num jornal pode desenhar.
Aqui com os mais pequenininhos, eu emprestei alfabeto móvel, então na escola tinha um alfabeto móvel, o pai foi pegar para poder fazer massinha, materiais para poder usar em casa. Então, eu trabalho bastante alfabeto móvel com eles, aí eu falo para escrever coisa de interesse, eu escrever coisa de sentimentos, o que gosta, o que não gosta, né? Algumas mães gostam muito da folhinha, né? Então, por mais que a gente tente tirar um pouquinho dessa cultura, elas gostam bastante. Então, quando a mãe apresenta resistência a alguma atividade mais diferente e tal, também a folhinha, mas com personagem, não sei se aqui aparece, mas com um personagem do interesse da criança. E chamada de vídeo para os que eu percebo que precisam mais mesmo, assim. Esses mesmo eu converso 3 vezes por semana, porque eles têm tendência a ficar muito introspectivos, aí a gente joga, eu chamo a família também para jogar junto, joga entre nós 3, e aí eles têm a mesma idade, então dá para fazer uma coisa bem bacana, mesmo, né, no ensino remoto, que eu daria na sala de recursos, que é jogo de raciocínio lógico, não tá aqui, mas eu uso muito Lince, Pizza Maluca, e aí a gente vai jogando junto. O que eu acho muito importante, né, que eu comecei desde a pandemia a trabalhar com os pais, é a rotina. Porque tudo mudou. Eu não sei na vida de vocês, na minha mudou, né? Eu sou mãe, pesquisadora, professora, esposa, filha, tudo mudou. E eu acho a rotina muito importante, né? Por mais que as pessoas falem, ai, não, é muito... Não, rotina é muito importante. Pelo menos algumas coisas básicas de você ter na sua mente que tem que acontecer. E na criança, isso gera previsibilidade e equilíbrio, principalmente para os meus alunos com transtorno espectro autista. Eles se sentem bem de ter uma rotina. Então, conversando com os pais, cada um tem a sua rotina, o seu horário, mas normalmente sempre é o mesmo horário que eles estudam, né? Então, eles vêm essa videoaula do Estado, normalmente eu também assisto, aí eu entro depois, às vezes eu dou uma explicação diferente, e aí eu já passo a atividade da semana para a gente fazer junto, ou passo filme, então, tá no Face, mas eu chego e explico para a criança também, no horário que os pais estipularam. Por quê? Porque na quarentena não tem como seguir. O meu horário de atendimento é aquele. Eu tento cumprir sempre a minha carga horária. Mas eu percebo que cada criança tem o horário que, dentro da rotina familiar, foi estabelecido. Isso, e para ela também é bom, né? Normalmente sempre está dentro do período que eu trabalharia, mas horários muito diversos. Então, às vezes, tem criança que é 10 horas da manhã, que eu consigo conversar com ela, tem criança que é às 9, tem outras... Então, tem criança que é logo cedinho, que aí ela manda uma mensagem. Uma adolescente, por exemplo, é bem cedo que ela conversa comigo, e ela não gosta de vídeo, ela gosta só por mensagem. Então, é respeitar, né? E aqui é da minha salinha de deficiência auditiva. Eu não tenho, este ano, nenhum aluno surdo. Todos eles, os meus... Só tenho 2 aluninhos nessa turma, e todos eles são bem pequenininhos, eles têm 6 aninhos. E tem deficiência auditiva, e aí é no sistema central. Então, a gente, né, o laudo, né, é uma deficiência leve, né, mas é aquela questão de muita cor, eu leio, né, aqui, e eu trabalho alfabetização, mas com muito desenho. Aqui é a liçãozinha que eu tenho, que está postada no... Então, normalmente, eu leio para eles, né? E aí, eles já fazem na casa deles. Essas mães têm impressora. Então, elas imprimem, a gente pinta, a gente desenha. Então, a ponte, o sentimento, a gente eu leio o livrinho para eles, ou eu mando algum vídeo, e eu também mando um videozinho, porque às vezes a mãe também quer ler outras vezes da semana em casa, eu mando um videozinho do YouTube, contadores de história, quando não tem eu conto, mando por vídeo, para eles também terem acesso. Então, é muito bonitinho esses livros, eles gostam bastante, então eu trabalho com muito desenho que você sente, desenhe, e se puder, escreva algumas palavrinhas, então, porque eles estão começando essa alfabetização, né? E em língua portuguesa, porque a deficiência é bem leve também, né? Nenhum deles optou por Libras, mas é bem levezinho, que acabou de sair laudo, esse ano, porque o ano passado eu tinha surdos, aí foi outra realidade, que eu até indiquei para a escola bilíngue, eles estão em São Carlos agora, porque eu percebi que era o melhor, os pais também estavam procurando, optaram por Libras, mas no caso desses, é uma deficiência bem levezinha. Mas o que eu percebo, agora deixa eu aparecer, porque era esses meus slides.
O que eu percebo, assim, é você conhecer o aluno, porque isso varia muito. Então, esse ano eu tenho alguns alunos, eu tenho que eles são pequenininhos, eu tenho muito aluno pequenininho. Então, eu tenho que me moldar de um jeitinho, e nessa pandemia, eu falo muito porque é muito diferente. A gente não ia trabalhar sentimentos, cada professor estava na sua casinha. Deixa eu tentar fechar. Como que eu fecho a apresentação? Interrompe e compartilhamento embaixo. Aí. Isso. Então, eu falo assim, que na pandemia, né, a gente não ia trabalhar sentimentos, mas todos os professores perceberam juntos que os nossos alunos estavam muito mal, e eles não sabiam se expressar. Eu tinha um aluno que estava trancado, que não saía do quarto, que tinha medo de ser contaminar os pais. Eu tinha outro que estava em crise alérgica e achava que estava com Covid, né? Então, é você aprender a olhar para o seu aluno, né? Eu falo que é o segredo um pouquinho do trabalho da sala de recursos. Você aprender a olhar para o seu aluno para saber o que eu posso trabalhar com ele, o que agora ele está precisando. E aí você trabalha as habilidades básicas, mas dentro do que você percebe que a demanda pede, né? E você sentir o seu aluno também. Não adianta eu passar um longa-metragem, divertidamente, que eu passei para um aluno que não consegue olhar para a TV mais de 5 minutinhos, né? Então, para ele vai ser um curta, para aquele vai ser um longa. Eu acho que o segredo é isso, você conhecê-lo, né? E você saber o apoio familiar, né? Eu sou privilegiada que os pais dão muito apoio. Mas qual? Por isso que eu fiz a rotina, primeiro eu trabalhei a rotina, foram semanas para estabelecer rotina. Então, no comecinho não era para passar atividade, a rotina era, em tal horário, era para eles falarem comigo, e a gente batia papo. Como é que está sendo? Só para ele criar a rotina que aquele momento seria um dia de estudo, até que eu fui saindo e ali vai ficando a atividade. Então, a gente trabalhou assim. Agora, como que funciona a adaptação curricular no caso do Estado? Eu não tenho autorização para fazer nenhuma adaptação. O que eu posso fazer é orientar. Então, como eu disse, a minha escola é polo e eu preciso correr atrás dos professores. Então, normalmente, agora correr atrás de coordenação, de professores mesmo, para tentar conversar com eles, para adaptar conteúdo. É uma luta diária, né? Mas eu estou vendo resultados. Tem professores que a gente trabalha junto, eles mandam, olha, vou passar tal atividade. Porque o centro de vídeos não é adaptado. Então, é muito tenso, porque aquela videoaula está ali. Eles têm que assistir aquilo e ter atividade daquilo. Não tem como adaptar. Mas a atividade do professor regular tem, né? E o que a gente está na luta agora é para o centro de mídias, para o aluno com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades, não ser obrigatório como presença. Porque, em alguns casos, está gerando um estresse que o aluno chegou, por exemplo, a quebrar o celular, porque não aguenta mais ver aquela videoaula. Então, mas isso é uma luta diária, constante, que é você conhecer seu aluno, você ir atrás. E aqui na diretoria de Araraquara, a gente tem uma equipe muito boa. Até o pessoal da diretoria mesmo tenta ir além, fazer abaixo-assinado, conversar com o secretário para essa realidade ir melhorando e você ver. Mas o contexto de pandemia não é simples, né? Então, é aos pouquinhos. O que a gente está tentando fazer é o passinho de formiguinha da educação especial, mais lentinho ainda, porque é aos bem pouquinho. Então, é isso. Eu vou passar agora para... Só para fazer uma pergunta rapidinho. É só a nível de curiosidade, eu não sei se eu não peguei na hora que eu precisei sair e voltar, mas em relação ao que o Estado exatamente falou que era a responsabilidade do AE nesse momento, né? Qual foi a orientação da rede, por exemplo, para que os professores do AE fizessem? O AE fica responsável em entrar em contato com o professor da sala regular e dar o apoio necessário. Então, eu entrei em contato com toda a diretoria, todos os coordenadores, e me coloquei à disposição. Então, em qualquer momento, se o professor precisar de ajuda, estamos aqui. E faremos as atividades adaptadas, as atividades especializadas. Então, a gente também entra no nosso, fazendo atividades semanais, para acompanhar esse aluno e familiar. A gente, em alguns casos, assim, que eles falam que são os mais severos, que é também para dar apoio para a família. Então, conversar com a família, se precisa de alguma coisa, por exemplo, já houve casos, assim, de família estar passando necessidade mesmo, e não ter contato, como que consegue aquela merenda do Estado?
Então, a gente fez o cadastro, deu para a diretora, e ela começou a receber o valor de R$ 55 por mês, que seria derivado da merenda. Isso quem faz também é a gente, porque a gente está tendo contato com a família. Então, o nosso papel é ter o contato com a família, nos colocar em prontidão para adaptar, para ajudar na adaptação, não adaptar, mas ajudar, e dar atividades especializadas para o aluno, do horário, normalmente relativo ao atendimento semanal que ele teria aquela semana mesmo. Então, é uma atividade por semana. Você acha que a busca dos professores do ensino comum aumentou ou diminuiu na pandemia? Olha, o que aconteceu é um desespero. Por isso que eu estou perguntando. Eu tô vendo isso também, queria saber aí. Então, eu não acho que aumentou, eu acho que agora está uma questão assim, sabe, do juntos somos mais fortes? Do juntos desesperamos juntos, a gente segura a mão para chorar, entende? Não é que ele está procurando porque ele está querendo de fato adaptar. Às vezes ele está procurando pelo fato de ter alguém para falar, tá difícil, sabe? Porque tá difícil. O que acontece com o professor de sala regular, que eu percebo muito, é que ele está com medo de ser prejudicado com a pandemia. Então, ele está passando atividades exacerbadamente. É o que está mais acontecendo, que eu estou mais desesperada com os meus alunos. Por quê? Porque todos os alunos estão recebendo uma quantidade absurda, porque o professor está com medo de parecer que ele não quer passar atividade. Eu tenho visto isso também. Então, assim, às vezes é uma coisa, assim, muito absurda, que você fala nunca aqui na sala, nunca no dia a dia o aluno ia fazer 10.000 páginas, mas à distância ele vai fazer, sabe? Então, às vezes o professor me procura porque simplesmente não está tendo resposta. Eu procuro sempre saber, então eu sei antes do professor. O professor fala, essa semana o aluno não deu atividade, mas a mãe já tinha me falado, essa semana eu não vou mandar. Aí o professor chega para falar comigo, normalmente a diferença é de algumas horas, a mãe me conta e o professor me fala. E aí eu já falo, olha, eu sei porque ele não fez. Você pediu para ele copiar tal página. Lembra que eu te falei da adaptação de conteúdo? Que eu te falei que a mãozinha dele dói, porque ele teve convulsão, perdeu um pouco do movimento da mão direita. Ai, é verdade. Eu falei, Mas por quê? Porque é muitas turmas, né? Eu trabalho com Fundi 2, ensino médio. O professor lembrar de tudo, eu sei que é complexo. Eu não posso, sabe, a pedra da geni. Porque claro. Ele está aprendendo assim. Eu falo da rede em si, né? O que eu percebi é que, pelo menos na minha escola, a gente está mais unido do que nunca, os professores da rede, porque está todo mundo no mesmo barco, tentando usar aquele aplicativo. Cada semana é uma orientação diferente de como dar atividade, porque na sala de... eu tenho uma coordenadora muito boa que aceitou o Facebook, mas a ordem do secretário é ser Google Class, que os pais dos meus alunos não sabem acessar. Tem isso também. Então, é muito difícil. Então, a gente está aprendendo junto. O que eu percebo da sala regular é que parece que o professor, ele parou de ter medo de não saber e conversar junto comigo, sabe? Isso não tinha. Parecia que ele ficava inseguro de falar da insegurança. Sim. E agora ele pode falar, eu não tenho ideia do que fazer. Isso mudou. Isso eu já acho um passo absurdo. Tomara que quando voltar, um dia voltar como era, espero que não, isso já tenha mudado, sabe? Ele entenda que não é do professor, o professor não precisa saber de tudo. E eu acho que isso vem historicamente lá de trás. Sim. O professor, ele precisa saber, o professor precisa disso, precisa daquilo. E agora eu vejo que ele pode, para mim, que ele isso. Deu uma ensino médio eu acho mais difícil. São alguns. Então, não são todos que chegam e conversam comigo. Mas os que eu consegui conversar está sendo ótimo, porque os alunos conseguem fazer atividade. Tá me ouvindo? Estou sim. Estou travando? Não, agora tá bom. Então, os professores que estão tendo acesso comigo, a adaptação, assim, de eu ajudar, está sendo muito bom, estou vendo o resultado. Não digo que, espero que volte assim também, mas maior, menor, não tem como dizer. Eu acho que agora a gente só está dando a mão e falando, estamos no mesmo barco, ninguém sabe para onde vai ser, mas a gente vai tentar, sabe?
Ah, que bom. E é assim, se tratando de Fundamental 2 também, o desafio aumenta, né? A gente tem Porque são mais mais professores. professores, menos E esse tempo. ano, Exatamente. isso, e Legal. mais alunos na sala. Só Mais uma alunos na sala. última dúvida. Todos os seus alunos, as famílias têm acesso à rede de internet? Apenas 2 não têm. Aí, esses 2, eu entrego atividade na escola. Nossa, tá travando um pouco agora. Realmente. E a mãe vai lá pegar. A minha atividade junto com as dos professores de sala regular também. Ah, joia. E eu ligo para falar de como que é para fazer atividade. Mas aí eu ligo por telefone. Excelente. Então, todo mundo está sendo, de alguma forma, contemplado, né? Não está deixado para... O meu, é aquilo, mas eu tenho poucos alunos, né? Ao total, eu tenho 14. Então, é diferente de um professor que tem 300, porque ele dá aula para 10 mil salas. Com certeza. Mas, assim, a minha... Eu fico feliz, assim, eu estava falando com a Renata, porque a gente foi privilegiado, né? Porque você tem acesso ao aluno e o aluno tem acesso a você. Eu consigo falar por vídeo, sabe? E semanalmente, 2 vezes por semana, a gente está lendo Pequeno Príncipe agora, juntos, leitura coletiva. Está sendo rico. E eu consigo reunir alunos que os horários não batiam. E aí agora bate, porque agora é a distância. Então, assim, para mim está sendo muito enriquecedor, né? Mas está difícil emocionalmente para todo mundo. Porque, assim, eu estou dando aula e tem um neném gatinhando, às vezes, no meu computador, ou é o meu gato que pula no note, ou é o gato do aluno, ou é o aluno que naquele dia não está bem e que ele não aguenta mais ficar em casa, falta de vitamina D, medicação que teve que aumentar, tireoide que atacou porque ele come mais doce. Uhum. Então, assim, o contexto é difícil, mas a gente está caminhando aí para pelo menos ter um acesso a ele e tentar dar continuar o ensino-aprendizagem, né? Joia. Obrigada. A Maiara não, perdão, a Karina comentou aqui que ela também acredita que essa necessidade, né, essa ideia de que professor sabe tudo, é construída durante a formação. E eu acho que é muito verdade também, né? A gente sofre uma pressão muito grande durante a formação, de que a gente precisa dar conta de tudo, e pensando na licenciatura em educação especial, que a gente vê todo o público-alvo, né? A gente tem disciplina de todas essas especificidades, a cobrança também é muito grande. Então, se você faz curso de licenciatura em educação especial, você tem que saber tudo. Como assim você não sabe olhar para a cara do aluno e dizer do que ele gosta, do que ele sabe, o que ele não sabe? E não é assim que funciona, né? Cada um é um, apesar de terem talvez o mesmo laudo, pode até estar escrito lá, né, que tem deficiência intelectual severa, enfim, os níveis, né, que a galera gosta de descrever, mas são pessoas diferentes, né, que cresceram em contextos diferentes, que têm personalidades diferentes, enfim, e não tem como, né, a gente saber tudo, é impossível. Exatamente. Thalita, você está por aí? Thalita saiu, eu vou compartilhar minha tela. Não, eu tô aqui. Não, você tá aqui? Conseguiu? Eu tô. Então tá, você coloca aí ou eu coloco aqui mesmo? Eu coloco aqui. Então, que eu tive que apagar aqui porque tinha um neném gritando. Só... Então tá. Vai um instante já tira essas coisas. Se ele chacoalhar a caixa, cai tudo. Deixa eu só... Mamari, você consegue desligar meu microfone? Consigo. Eu não estou conseguindo. Desliga, por favor. O meu computador travou aqui. Tá, obrigada. pode deixar. Só vou comentar aqui rapidinho, o Arilson, ele perguntou como são feitas as adaptações com os professores regentes. E aí, no contexto da Thalita, ela colocou que ela orienta os professores, né, que ela conversa com eles, mas que o Estado designou isso como responsabilidade do professor regular, né?
Então, vamos lá. Eu trabalho em Serrana, que é interior de São Paulo, e a minha escola é de Fundamental 2, então a gente atende lá do 6º ao 9º ano. É a única escola municipal que atende PEB 2. Então, o que acontece muito é assim, para vocês terem ideia, a nossa escola está com cerca de 50 alunos da educação especial. E por que isso? Porque como é a única escola municipal de Fundamental 2, quando o aluno passa para o 6º ano, as famílias não querem que ele vá para o estado, porque lá, como é uma cidade pequena, o estado não oferta os atendimentos. Então, eles teriam que ir para Ribeirão Preto, que é a cidade mais próxima, para ter esses atendimentos como o da Thalita, por exemplo, né, nas salas de recursos do estado. E aí, como é distante, como as famílias não têm condições, elas optam por matriculá-los todos na minha escola. Então, gera uma demanda muito grande. E aí nós temos todo o público da educação especial lá. Eu tenho alunos com deficiência visual, com deficiência auditiva, surda, com TEA, com DF, com DI, com todas as especificidades. E eu tenho alunos de todos os anos, do 6º ao 9º ano, o que também é um grande desafio. Nessa época de pandemia, a escola teve, como sendo município, né, tem uma certa liberdade diante do Estado, e teve a sua própria organização. Então, pensando na minha escola, eles se organizaram da seguinte forma: as atividades são disponibilizadas no Google Drive, e aí os alunos têm lá, cada turma tem a sua pastinha, a disciplina de cada turma, eles entram e acessam, e aí eles podem fazer a devolutiva diretamente pela internet também. E agora eles alteraram, então vai ser diretamente para o e-mail do professor, com a foto Lá a gente trabalha com a apostila do sistema SESI de ensino. Então, com a foto da apostila, da parte da atividade, ou foto que fez no caderno, ou digita no próprio computador e envia, enfim, são essas possibilidades. Para os que não têm acesso à internet, a escola disponibiliza essas atividades impressas. A família vai lá, retira, e depois, quando termina, faz a devolutiva diretamente na escola. Demorou no começo, porque nós não tivemos nenhuma orientação, né, da prefeitura. A educação especial teve que se organizar sozinha, e aí a nossa organização foi pensando também na organização da escola, e aí a gente faz essa mesma dinâmica, né? No caso dos meus alunos, a maioria eu deixo as atividades impressas na escola e eles fazem a retirada. E aí, o que acontece também é que nós estamos tendo que fazer plantões na escola. Então, tem lá a tabelinha semanal e todo mundo, a depender da sua carga horária naquela escola, tem uma carga proporcional que a gente tem que cumprir presencialmente. E aí, nesse período, os alunos, os que queiram, podem marcar para ir lá, conversar, tirar dúvida pessoalmente, ou podem só fazer a retirada das atividades, que é o que está acontecendo comigo. A maioria, eu consigo fazer esse atendimento via WhatsApp, e aí a gente faz as trocas, eu tiro dúvida, eu gravo vídeo explicando, dando as orientações, e geralmente na escola, os pais só vão fazer a retirada e eu oriento os pais também. O que aconteceu referente às adaptações foi o seguinte: a gente sabe que a principal responsabilidade, né, isso é normativa do Estado de São Paulo também, que as atividades regulares sejam feitas as atividades adaptadas sejam feitas pelos professores regulares com o auxílio do educador especial da escola. Porém, o que acontece na minha escola é que os professores acabam não fazendo essas adaptações. E em período de pandemia, a gente meio que deu um período para que eles fizessem, para ver como eles iriam reagir, e a gente não teve uma devolutiva tão boa. E aí, no fim das contas, os nossos alunos estavam ficando sem atividade, né? E eu tenho muitos alunos que eles têm acesso, né? Eles conhecem os colegas, eles participam dos grupos, eles conversam, e aí eles começaram a questionar, mas o que eu tenho que fazer? Eu não vou fazer nada? Ou então, o professor passou tal coisa, mas é impossível eu conseguir fazer aquilo.
E aí gerou um desconforto muito grande, essa parte emocional ficou extremamente abalada. E aí a gestão decidiu que nós teríamos que fazer as adaptações. Claro que com os professores que a gente consegue ter acesso, a gente faz essa discussão, a gente tenta construir junto, né, as adaptações. Eu tenho alguns professores que eu consigo, que eu já estou conseguindo, e eu penso que a pandemia também auxiliou nesse sentido, porque eles têm um pouco mais de tempo para me ouvir, para me ouvir falar dos alunos, para ouvir as minhas ideias, para ouvir quando eu explico como funciona essas questões, e alguns não. E então, alguns eu acabo fazendo adaptação. Aí, como eu faço? Eu acesso o Drive, onde as atividades estão disponíveis, e aí eu faço adaptação em cima daquele conteúdo. Então, quando o aluno conversa com o outro amigo sobre o que ele está fazendo, eles estão fazendo a mesma coisa, né? Então, se um aluno está trabalhando sobre água, a hora que ele vai conversar, a minha atividade também é sobre água. Se tem uma foto X, a do meu aluno também tem a foto X, né? A maneira para chegar ao caminho, talvez, na maioria das vezes, é diferente. Eu tenho poucos alunos que acompanham o ensino regular sem precisar de nenhuma adaptação nesse sentido. E então é bacana ver essa parte. E aí eu tento trabalhar bastante com jogos também, porque o que acontece? Além de eu fazer as adaptações, eu mando as atividades referentes à sala de recursos. Então, aí eu tento trabalhar as habilidades que eu preciso trabalhar com eles, que eu sei que eles precisam melhorar, enfim. Pode passar, Thalita. Essas atividades são referentes ao AE. Então, esse primeiro videozinho é uma aluna com deficiência física. Na verdade, ela tem deficiência múltipla, né? E ela tem muita dificuldade motora, ela tem espasmos involuntários, e para ela conseguir fazer alguma atividade é muito complicada, e ela frequenta o 9º ano. A gente começou a avançar na alfabetização. Eu esqueci de comentar que eu estou nessa escola desde o ano passado, então faz apenas 1 ano e meio que os professores me conhecem, que tem professor efetivo de educação especial na escola, então o trabalho é um pouco diferente do que havia sendo feito, então eles estão começando a ter noção agora do que é educação especial, do que tem que fazer com esses alunos lá dentro, e a gente está caminhando devagarzinho. Nesse vídeo, a proposta era que ela acertasse, né, os potinhos, e aí a família faz com os materiais que tem em casa, eu dou orientação e eles fazem. Eu acho que tá travando o vídeo, mas ela tem bastante dificuldade de acertar. E aí foi muito legal, porque a gente trabalhou concentração, atenção, tinha um objetivo ali estabelecido. Ela tem muita dificuldade ela se frustra muito rápido. Então, eu tive que orientar a mãe quanto a isso, é a mãe que faz as atividades mais juntinho com ela. Então, olha, vamos trabalhar assim, se cair fora não tem problema, pega de novo e tenta de novo, né? Por conta dessas questões. O segundo vídeo é uma atividade que é um tapete de lateralidade. Então, é como se fosse uma amarelinha, mas são com os pés, e aí eu fiz e enviei, todos receberam em casa. E aí eles tinham que pular completamente, como se fosse uma amarelinha mesmo. Então, assim, quando são atividades referentes ao AEE, eu tento sair do papel, porque eles já fazem as atividades adaptadas que são no papel na maioria das vezes. Então, quando são as minhas, eu tento enviar jogos. Essa terceira imagem é um jogo que eu fiz também, e aí a proposta, essa não é um vídeo, o do lado é. Ver se vai rodar. A proposta era que eles memorizassem a sequência de cores e fizessem na ficha deles com as tampinhas. Então, todos eles receberam esse kit, e aí eles me enviavam vídeos, então eles faziam em família, que eu sempre estimulo para que eles façam junto, né, para que eles construam junto, e para ter esse momento mesmo, uma aproximação de mais qualidade. E aí embaixo algumas atividades que fogem um pouco disso, mas que são para trabalhar algumas habilidades importantes para eles. Essa última era um bate-papo, que são para alguns alunos. Na verdade, esse eu mandei para um aluno em específico, que tem autismo e que tem muita dificuldade em habilidades sociais. Então, foi um momento que eu pedi para que a família realizasse junto com ele, para melhorar essas questões, porque com a própria família ele tem dificuldade de comunicação. E foi bem legal. Pode passar, Thalita.
Aí agora são algumas adaptações. Então, por exemplo, ali do lado tem a primeira imagem de português, que o tema era propaganda. Então, esse da Aurora, eu utilizei a mesma imagem que a professora usou, e os objetivos eram os mesmos que ela colocou. Então, definir o que tem na foto, qual é o produto, qual é a marca, qual é o texto principal, qual era o público a ser atingido, e aí eu dei o modelo, né, de como teria que ser feito, e só troquei a imagem com uma propaganda do Nerf, porque era um tema, é um item de preferência desses alunos, né? Eles gostam, então, para ser uma coisa mais prazerosa e dentro do que ela mesma disse. Eu sempre coloco para eles, por exemplo, aí nesse caso é a tabelinha e tem os itens que eles precisam completar. Eu sempre tento colocar no mesmo design, digamos assim, para que eles consigam fazer essa relação e entender, bom, se nesse canto está escrito assim, naquele canto tem que estar também, principalmente com os que têm deficiência intelectual, isso ajuda bastante. A segunda era um artigo de opinião, e aí embaixo acho que não dá para ler, mas aí eu até dei a opção para esse aluno, para um dos alunos, que se ele quisesse, ele poderia me enviar a resposta por WhatsApp ou pelo computador, porque ele tem muita dificuldade para escrever. Então, assim, são coisas que a gente vai pensando, alguns detalhes, que, como a Thalita disse, a gente só consegue se conhece muito bem o aluno. Eu sei que ele tem muita dificuldade para escrever textos longos, então não adiantava nada eu dar a mesma atividade que a professora pediu, porque eu sei que ele não daria conta. Eu formatei, mas ele chegou no mesmo objetivo, que era para descrever itens de preferência, né? Opinar sobre esses tipos de preferência. Por que que ele gosta, por que que ele indicaria para uma pessoa, enfim. Do lado são atividades de educação física. Esse primeiro vídeo dos copinhos é atividade regular. Esse aluno fez como o professor pediu. E eu achei muito legal ele pensar em atividade também assim para eles fazerem. E aí tem que assoprar até acertar. Essa família é muito participativa, então todas as atividades que ele precisa fazer, tá sempre uma galera junto, eu acho o máximo. E embaixo é o adaptado. Então, como aquela aluna não consegue ter essa habilidade de assoprar, de segurar o bastão, de indicar, a gente pediu para que ela jogasse. E aí, depois, na atividade que estava anteriormente, o espaço estava maior para ela jogar a bolinha, ela estava sentada, era uma outra dinâmica, né? E embaixo são atividades que a primeira foto da cadeia alimentar é uma atividade que eu fiz em conjunto com um professor de ciências, essa foi antes da pandemia, que era para que ele utilizasse com a sala toda sobre cadeia alimentar. Que eu gosto que eles entendam isso, porque o que a gente sempre escuta é, nossa, mas eu tenho 30 salas e eu tenho que fazer 30 atividades diferentes, e aí tem mais esses alunos que eu preciso fazer mais diferente ainda. E aí eu falo, não, olha, uma atividade que você faz pode servir para todos eles, né? E pode ser muito legal para todos. É isso que eu tento chegar, assim. Apesar das adaptações, que algumas são muito necessárias, o objetivo final, quando eu vou dar alguma instrução para os professores, é sempre essa. E ele trabalhou com a sala toda essa, e foi muito bacana. E esse do lado é um dominó que eu fiz, referente a uma atividade de educação física que o professor passou para o aluno. Pode passar. São outros exemplos de adaptações que eu fui fazendo. Então, por exemplo, a história da escrita. Era um texto enorme, são imagens da internet, a professora que selecionou, passou para todos, e aí eu fiz adaptação no texto, né, e mantive as imagens, as figuras, e aí pedi para o aluno colocar em sequência, pedi para a família ler junto, porque são alunos que não são alfabetizados e que já estão no PEB 2. Esse do lado foi de inglês, né, meios de transporte, e aí eu coloquei os meios de transporte também, o mesmo tema que a professora estava trabalhando, eu só dei um caminho diferente. O primeiro lá, que está escrito, que tem as palavras, e o aluno tem que fazer embaixo, também o aluno não alfabetizado, e pensando no conteúdo da sala, envolvendo as habilidades de alfabetização que ele precisa. E esse último é um material de apoio. Então, eu mantive a atividade regular da professora, que era sobre fábula, mas eu entendi que os meus alunos não conseguiriam fazer só com aquele material. Então, eu fiz um esqueminha
para que eles conseguissem entender o que é cada conceito. E mesmo com o esquema, alguns não conseguiram, né, tiveram um pouco de dificuldade, e aí eu gravei vídeo, eu liguei para eles e expliquei como funcionava. A Sara perguntou como fazer essas atividades por meio de pesquisa. O que acontece na teoria, é para fazer em colaboração. Então, se eu consigo conversar com um professor, claro que a adaptação fica muito melhor, fica muito mais pertinente ao conteúdo e a gente atinge o aluno muito melhor. Mas quando falta essa comunicação, fica muito complicado, certo? Porque eu sou professora da educação especial, eu não sou professora de história, eu não sou professora de inglês, eu não sou professora de geografia. Então, por mais que sejam conteúdos que eu tenha visto em algum momento da minha vida escolar, agora tem coisas que eu não lembro mais, né? Eu tive que fazer uma adaptação, eu até esqueci de colocá-la aqui no slide, mas era sobre a Primeira Guerra Mundial. Eu sei o que foi a Primeira Guerra Mundial, eu sei os países envolvidos e tudo mais, mas os detalhes, as minúcias da história, quem sabe é a professora de história. E até esse deu super certo, porque a professora que fez junto comigo, eu conversei com ela, ela fez, ela me explicou, a gente sentou para conversar junto sobre o aluno, sobre o conteúdo, sobre o objetivo que ela queria atingir com aquela atividade, e aí eu entrei com as estratégias, né? O trabalho na teoria é isso, o professor especialista entra com o conteúdo e a gente entra com as estratégias, justamente porque a gente conhece melhor o aluno, a gente tem mais contato, e a gente também tem essa, eu brinco que a gente vai ganhando essa manha, né? De entender, nossa, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, que às vezes o professor regular, ele não tem muita noção, né? De como exibir aquele conteúdo sem ser da maneira que ele está acostumado a passar. E então, quando tem essa colaboração, flui muito melhor, né? As coisas andam, que é o que eu tento fazer. É o trabalho de formiguinha que eu estou tentando lá na escola, e alguns eu estou conseguindo sucesso, mas alguns é complexo. Tem mais alguma? Acho que não tem mais nenhum comentário, né? A Rosa perguntou se só sou eu para esses professores, né? Na verdade, eu tenho 23 alunos, e o restante é do outro período. Tem uma outra professora de educação especial na mesma escola, cada uma num período. Porque a escola tem de 1.200 alunos. Então, lá eles colocaram 2 professoras de educação especial justamente por conta da demanda. Essa também é uma outra proposta. Esse primeiro também foi um esquema que eu coloquei como apoio. E aí, outra coisa que eu queria que vocês vissem quando eu penso em adaptação é sempre de manter tudo muito limpo. Então, por mais que tenha imagem, por mais que tenha algo colorido, alguns elementos coloridos, eu preciso manter uma sequência e que esteja limpo, porque senão fica muita informação numa folha só, por exemplo, e aquilo se perde, né? E aí eu sempre coloco alguma coisa para completar, e aí se é de completar, tem que estar exatamente da mesma maneira que eu dei no modelo, porque senão como ele vai completar? Né? Claro que depende do objetivo que você quer trabalhar, mas pensando nos nossos alunos, geralmente, se ele consegue completar aquela frase, se ele consegue identificar esses elementos no texto, poxa, já é um avanço grande. Claro que tem outros que não, que a gente quer que ele elabore as questões, e aí são outros objetivos. Cruzadinha também sempre é muito legal trabalhar, e aí eu sempre trabalho a mesma imagem. Então, se eu estou falando de indígenas, a imagem que eu usei lá, eu vou usar também na hora de cobrar essa devolutiva deles, né? Que foi o que eu ensinei, eu cobro em cima do que eu ensinei. Aquele outro é uma atividade de geografia sobre avanços tecnológicos. É tudo sempre muito direto. As minhas adaptações são sempre muito diretas. Então, são alunos que têm dificuldade de... Se eu colocar uma pergunta que tem 3 linhas, todos os meus, a maioria, quando chega no final da pergunta, ele não lembra o que estava escrito na primeira palavra. Então, eu preciso ser direta. Responda. Você acha que melhorou? Por quê? Pronto. A tecnologia, o avanço tecnológico proporcionou, nananá, nananá, não.
não vai funcionar, né? E aí as atividades também, quando eu pego para fazer algumas adaptações nesse período, eu sempre coloco as linhas para eles responderem ali, porque eu sei que tem alguns que têm dificuldade de se organizar, então de pegar um caderno, escrever, que ele precisa colocar a página tal, matéria tal, né? Então eu já coloco ali, porque isso facilita, porque a maioria não tem apoio nenhum em casa. Nenhum dos meus, acho que pouquíssimos dos meus, na verdade, tem algum apoio familiar, ou de algum amigo da família, de algum parente que mora junto e que consegue auxiliar, ou mesmo conversar diretamente comigo, porque a maioria conversa por telefone que é de algum parente da casa, e às vezes nem sempre está disponível, né? Então eu preciso deixar sempre, de alguma maneira, que eles consigam fazer sozinhos. Eu sou professora de sala regular, então Tá, tem duas perguntas. A primeira é que eu sou professora de sala regular, então eu fico numa sala separada, e como a Thalita comentou no começo, não sei se vocês estavam aqui, mas o intuito da sala regular é trabalhar algumas habilidades que são pré-requisitos para que esse aluno consiga ir bem na sala regular, da sala de recursos, perdão. Então, por exemplo, justamente por isso, essas adaptações devem ser feitas pelos professores da sala regular, né? A gente funciona como um apoio, é um atendimento que vai dar suporte para essa inclusão ser efetiva, né? E deixa eu ver o que mais perguntaram. Você, então, atua na sala de recurso, não é isso? Dando Isso, suporte. sala de recursos. Isso. Os alunos com deficiência ficam em sala apenas com os professores regentes? Tá? Na minha escola, a gente não tem professor de apoio. No estado, eu vejo que isso é mais frequente. Lá no nosso município, a prefeitura disponibiliza apenas estagiários. Então, a gente tem algumas estagiárias da escola que acompanham esses alunos. E aí, outra parte do nosso trabalho, meu e da outra professora de educação especial, é orientar as estagiárias, para que elas consigam dar o suporte necessário e fazer com eles, né, auxiliá-los no processo e não fazer por eles. E aí entra outras questões também, acho que daria um outro curso sobre como funciona mais porque assim, entrando nisso no Estado, também é um dilema. Porque no Estado é professor. Mas o professor, como eu te falei, como eu já comentei, historicamente não pode mostrar insegurança. E aí, como a função dele é auxiliar e ele fica com medo de não saber auxiliar, aí ele faz para mostrar resultado. E isso muito grande. É muito sério nos professores auxiliares, né? É que, como na sala de recurso, né, do TEA, a gente tem contato desses professores auxiliares. Assim, eu procuro, né, ter contato, né? Então, eu também trabalho com eles. Quando os meus alunos têm a professora auxiliar dentro da sala de aula, quando é mais severo. Mas é um dilema, porque ela fala assim, mas a professora da sala regular vai achar que eu não faço nada se ele não conseguir fazer. Porque talvez aquele dia simplesmente, vamos supor assim, a pior das hipóteses, ele tomou uma medicação e ele dormiu. Ele dormiu. E aí ele não fez mesmo. E tem um professor auxiliar que se sente obrigado a fazer atividade pelo aluno que está dormindo. Porque ela quer mostrar resultado. E além do resultado, acho que tem algumas coisas que são muito tradicionais, né? Por exemplo, o caderno. As pessoas entendem que o aluno só aprendeu se o caderno estiver lindo, perfeito. Então, as pessoas tendem a querer que o caderno esteja intacto, maravilhoso. Quando a gente começou a orientar as estagiárias, tem até uma estagiária nossa aqui, e que era justamente isso. E a gente tentava acalmá-las no sentido de, tá tudo bem, ele não precisa ter o caderno perfeito, né? Qual objetivo a gente queria com ele nessa aula? Ele conseguiu responder oralmente? Beleza. Ele conseguiu escrever uma palavra? Beleza. A gente ia trabalhando essas questões, porque também é muito complicado. E deixar a palavra errada lá, tudo bem, errar a ortografia. Não era esse o objetivo no momento. Não precisa corrigir o aluno para ele não errar a ortografia. Que bom que ele errou, ele tentou. Quer dizer que ele não olhou para você para escrever.
Eu brinco, os meus, né? Eu falo que quando não sabe é para escrever a letra de médico. Todo mundo acredita que o médico sabe escrever. Então faz a garaducha. Aí eu acho bonitinho, porque assim, ele começa a palavra, ele não sabe, ele faz a garaducha e termina, sabe? O blá, 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 blá. Ele vai da garaducha quando ele não sabe. Eu falo assim, é para fazer. Porque aí eu mostrei, na época eu tava grávida, isso foi o ano passado, eu acompanho, né? Eu tava grávida, eu falei assim, olha, essa daqui é a receita do meu médico. Você tá conseguindo entender? Eu também não. Mas eu acredito que ele sabe escrever. Você também, porque ele é médico. E depois disso, assim, aí os pais começaram a entender, porque elas viram que o conselho foi meu, sabe? E aí lá na escola regular, eles rabiscam aquela garaducha e continua. Até que a garaducha foi diminuindo. Assim, é a segurança, né? Mas isso é muito... a gente brinca, mas é uma coisa complicada, porque ele começa a ficar inseguro. O professor auxiliar é muito bom em certos casos. Por isso que eu falo para o pai, toma cuidado, porque às vezes no estado é muito comum e é muito fácil conseguir. Então, em qualquer momento, você entra com mandado, você consegue. É só você ir no Ministério Público. Sim. Você consegue em menos de uma semana. Aqui em Araraquara. O juiz assina, assim, ele olhou, assinou. E aí o que acontece? Às vezes não precisa. E aí o aluno fica uma muleta, colega, que aí... Sabe? Então, assim, é muito complexo. Eu falo que é uma situação complexa. Agora, na pandemia, é mais uma pessoa para ajudar, sabe? Porque, como eu disse, né, eu não trabalho fazendo adaptação que nem a Renata. Não trabalho mesmo. Eu oriento e estou para que deve ir. Já orientei professor meia-noite, 1h da manhã, 2. Mas fazer adaptação eu não faço. Mas o professor auxiliar... Acontece por exemplo, essas adaptações... eu consigo fazer agora, né? Os professores, eles esperam que a gente faça as adaptações, pelo menos na minha realidade é assim. Quando nós chegamos na escola no passado, era, que maravilha, professor do fulano, da ciclana chegou, vai fazer todas as atividades. E não é isso, né? E aí, quando eles perceberam que não era esse o caminho, eles não gostaram. Ah, poxa vida, mas chegou, o que elas fazem aqui, então? Se não tá me dando atividade... Né? Eles não queriam entender ainda, e agora alguns estão começando a entender que a gente não está lá para isso, que o trabalho não funciona assim. Agora, então, por isso que eu falo que esse momento de pandemia também auxiliou nisso, porque alguns tendo a oportunidade de ver as adaptações, eles estão percebendo que não é coisa de outro mundo. Peraí, isso daqui eu consigo fazer. E é o que a Rê falou, tem coisa que você faz para um que vai ajudar todos. É que nem da cadeia alimentar, você fez para um com uma imagem super grandona, você vai ajudar todo mundo. Sabe? Muitas coisas, se você fazer uma adaptação, vai ajudar a sala inteira. Você diminuir o texto na sua prova, vai facilitar para toda a sala, né? Então, mas são passinhos, porque... tudo é passinho, passinho, passinho. A gente, no estado, né, como eu disse, a minha escola é polo, eu tenho uma equipe muito, muito gostosa de trabalhar. Então, no comecinho do ano, nem tinha começado, era fevereiro, e a gente correu para as escolas para dar formação, então a gente ia nos ATPCs falar de adaptação. Foi bom, porque a pandemia veio, depois estava fresquinho. Mas se não tivesse vindo, não sei como seria antes, sabe? E então foi bom, porque eles me conheceram, a gente conseguiu fazer essa formação antes da pandemia. Como eu falei, eu falo assim, porque parece que está tudo certo, mas é que eu tive muita sorte esse ano. Esse ano eu tive professores bons, alunos que têm acesso, então dá para trabalhar. Mas eu sei de outras tantas realidades que é bem mais difícil. Eu converso com professores em alguns grupos de estudo, assim. E aí tem professor que dá aula na escola rural. Todo mundo é analfabeto na casa. E aí, como que auxilia? Não tem auxílio, não tem como. É muito complicado, então, né? Pensar em todas as realidades. A Carla colocou aqui que a construção tem que ser do aluno, só assim conseguiríamos compreender seu desenvolvimento e o que podemos contribuir para o seu crescimento. É isso que a gente tenta orientar as estagiárias, né? Se você faz por ele, a gente não sabe como ele tá. A gente não sabe o quanto ele entendeu daquilo ou não. E nem como a gente vai poder intervir adequadamente.
A Rosa colocou que ela já teve estagiárias e teve experiência com professor regente, e que ela prefere os estagiários, pois elas abraçam mais a causa dos nossos alunos. Eu acho que isso também é muito individual, né? Vai de realidade para realidade. Pode variar bastante. Os professores muitas vezes não sabem a nossa função, e a briga também é complicado você chegar no espaço, e além de ter que fazer o seu trabalho, fazer as outras pessoas entenderem qual é a sua função ali, porque a gente é muito cobrado. Vocês conseguiram receber os planos de aula? Também é uma briga, né, para conseguir. Você queria falar alguma coisa, Mamário? Muitas, né? Mas eu fico me segurando aqui, porque a gente está junto aqui toda semana, mas é sempre bom ouvir quem está de fora e as experiências, né? Mas vocês trouxeram pontos que não dá para deixar de registrar, né? Então, eu acho que eu estou, assim, encantada, né, com o trabalho, e fico feliz de que a gente tem profissionais, né, que realmente se dedicam, conseguem fazer essas manobras, porque são manobras, né? E ainda mais no Fundamental 2. Isso, para mim, me deixa assim, sabe? Porque a gente tem muita dificuldade no Fundamental 1 e a gente não vê metade, às vezes, em algumas instituições, o que está sendo feito no Fundamental 2. Então, assim, o AEE, aqui na Bahia, né, que eu estou em Salvador, a gente fala AEE, né? Vocês falam AEE. Então, assim, nossa, falar de AEE no ensino Fundamental 2 é muito pouco ainda, né? Então, assim, acho que foi bacana você trazer essa experiência e você traz essa ideia tanto da perspectiva do desenho universal, né, que eu acho que é a prioridade do nosso trabalho. Então, é a ideia de pensar em atividades que todos possam participar. Então, a gente tem que ter isso em mente, né? Principalmente vocês que estão na frente de adaptação curricular, é sempre bom deixar isso registrado, que o princípio, eu acho que a orientação geral são as estratégias e as formas de base, né, de que atenda a todos, mas a gente sabe que nem todos conseguem, todas as possibilidades e conteúdos a gente consegue aplicar essa perspectiva, e aí entra as adaptações, né? Então, assim, a gente vê duas experiências aqui, né, de segmentos diferentes, e que uma você consegue fazer adaptação diretamente com o conteúdo, né, em outros nem tanto, então já vai por um assunto mais paralelo, mas consegue chegar para atender esses alunos, que eu acho que é importante, né? Então, acho que é um movimento que eu espero que a pandemia deixe esse legado positivo, né? Chega de coisa ruim. Então, acho que esse movimento, essa articulação entre os professores do ensino comum tenha dado uma mexida em relação a isso, né? Porque eu tenho ouvido também que, assim, agora, além desses depoimentos dos alunos que você trouxe, poxa, mas por que minha turma está fazendo e eu não estou fazendo nada, né? Eu também quero fazer alguma coisa. Além disso, tem evidenciado, de fato, os trabalhos dos profissionais, né? Então, a família está vendo de perto o que é que está sendo feito, o que não está sendo feito. Então, de certa forma, estão se cobrando mais em fazer alguma coisa. E, por um lado, isso é bom, né? Não importa a origem, mas importa a mudança do trabalho. Então, acho que foi excelente vocês trazerem. A forma que vocês apresentaram, eu achei incrível, maravilhoso. E eu falei, vou botar essa menina embaixo do braço, porque a gente precisa mostrar mais isso para mais professores, né? E vai ficar gravado, graças a Deus. Então, achei muito bacana. Claro que são realidades diferentes, né? A gente não tem, às vezes, como aplicar, nem falar. Eu acho que a Maristela comentou, a realidade dela é diferente, são mais alunos, às vezes as famílias têm menos habilidades, enfim. Mas, assim, eu acho que ideias e caminhos abrem, né, possibilidades de reflexão e de novos caminhos e novas estratégias. Acho bacana também esse olhar individualizado mesmo no coletivo. Então, assim, é disso que a gente está falando, né? O exemplo da atividade que você falou do Aurora, é Aurora o nome do produto? A gente não tem aquele produto aqui não, eu acho, mas é Aurora. Então, aqui é bem bom. Como você mostrou o produto Aurora, aí embaixo, né, a gente ter essa ideia, é o mesmo conteúdo, é o mesmo contexto, mas é dentro da possibilidade de cada aluno. Isso é importante também. Não é simplesmente totalmente descontextualizado o tempo inteiro, né? Então, eu achei muito bacana também trazer isso, e que você fez uma adaptação para o interesse do aluno, né? Dos Murphys lá, não me lembro o nome, alguma coisa, Nerds. Meus sobrinhos adoram esse negócio aí também. Aí, achei massa, né? Então, assim, acho que é nessa perspectiva que a gente tem que ir, do desenho universal, dos interesses,
um olhar individualizado, conhecer o aluno, né? Acho que é incrível falar sobre isso. Sobre os estagiários, não vou me estender muito, mas eu não posso deixar de falar. A Fernanda está aí também, minha parceira de tema de pesquisa, né? Foi professora aqui da UFBA e pesquisou agora no doutorado dela também esse público, né? Que são esses cuidadores, esses profissionais de apoio, que ora é confundido com professor de apoio, ora é o responsável pelas questões pedagógicas da sala de aula. Então, assim, é um assunto que a gente precisa discutir muito. Né? Eu pesquisei na minha dissertação de mestrado, eu discuti sobre esses profissionais de 5 cidades diferentes, e a gente ainda realmente está numa situação muito complicada, né? Que são os estagiários, a maioria que estão assumindo, e muitas vezes, assim como o trabalho da sala de recurso, esses estagiários estão sendo aplicando trabalho terceirizados, né? Que seriam de responsabilidade do professor, como vocês bem colocaram, ou estão assumindo funções que não são deles e traz, de fato, prejuízo. Mas é só para a gente refletir um pouco sobre isso, né? Mas aí podem continuar. Eu falei que eu não ia falar, mas eu não aguentei. Tá certo, tem que falar mesmo. Só para a gente refletir um pouquinho, né? O Marcilene, ele colocou aqui sobre a questão de que a gente precisa desconstruir a ideia de que o professor da sala de recursos é que tem que elaborar os recursos de acessibilidade e que, na verdade, a gente tem que orientar para que o professor regular tenha essa autonomia. Né? O que acontece é que, assim, quando você pega as funções, pelo menos do concurso que eu assumi, é que a gente precisa contribuir e fazer junto também, justamente por isso, né? A gente entra com a ideia, com a instrumentalização, e o professor entra com o conteúdo. E trabalhar essa parte da autonomia também completamente. Só que o que acontece é que é um caminho longo, né? Até a gente conseguir chegar na autonomia desse professor. Porque pensando, por exemplo, na minha realidade, são professores que já estão lá há muitos anos. A maioria dos professores tem cerca de 30 anos na escola, de profissão. Então, são professores que muitas vezes não estão dispostos, né, a ouvir de uma pessoa mais nova, de alguém que assumiu a profissão agora. Tem todas essas questões envolvidas. Então, é um trabalho de de muita formiguinha. Para eles entenderem, para a gente conseguir chegar na colaboração, são anos mesmo. Então, assim, eu estou lá 1 ano e meio, agora tem professores que estão começando a me ouvir. E eu estou falando desde quando eu entrei. Desde quando eu entrei, eu estou tentando falar em ATPC. E quantas vezes uma não chorou com a outra, não é, Renata? Que a gente chorava praticamente. A gente se ligava chorando, galera, chorando mesmo. Porque a gente tenta de todas as maneiras possíveis. Então, eu tento ser mais séria, eu tento ser mais engraçada, eu tento mexer na minha personalidade para conseguir atingir a individualidade de cada professor para a gente se encaixar. Então, assim, é muito complexo. O meu sonho é que eles tenham autonomia para fazer tudo isso completamente. É que eu não seja mais necessária, né? Eu penso que a inclusão vai acontecer de fato quando eu não for mais necessária na escola. A minha função ali era para ser andante só. Eu passo, auxilio e vou embora. É assim que é para ser. Mas isso é muito a longo prazo. A gente está no comecinho, né? E é muito difícil mesmo. Mas claro que eu adoro quando eles fazem, quando eles vêm me contar. Nossa, eu faço a maior festa com eles. Eu brinco, eu faço que nem eu faço com os alunos. Eu só não faço cosquinha porque não dá. Mas a gente vai tentando todas as possibilidades de reforçamento, para que eles continuam, né? Para que eles aumentem a probabilidade dele fazer aquilo sem mim. E assim vai. Vamos só ver sobre a atividade, Thalita? Pessoal, só para lembrar que... a semente. Para quem é novo, a gente passa, já vou passar já um link de avaliação da oficina e serve como lista de presença, tá? Daqui a pouquinho eu solto aí, enquanto as meninas vêm com vocês, é a questão da atividade, tá bom? Você colocou, Thalita? Ou eu coloco? Tá, então tá aí, né, a proposta que a gente colocou no começo. E alguém conseguiu pensar em alguma coisa? A gente queria ouvir um pouquinho vocês.
E aí, galera? Alguma ideia? Ou alguma coisa que vocês já tenham feito? Por exemplo, a gente precisava trabalhar a atenção com esse aluno, né? De que maneira a gente pode trabalhar a atenção? Nada? E até a partir do que foi falado agora, né? Exatamente. Pode abrir o microfone, gente, fica à vontade. Esse espaço é Uhum. de vocês. Pode falar, Aninha, se tiver vontade. Trabalhar com imagens com ele é a Maiara. Trabalhar com figuras que ele gosta para prender a atenção dele na hora de interpretar os textos seria uma possibilidade. Também. Trabalhar os temas, né? Voltado para algum item de interesse, né? Sim. As imagens do texto. Olá, pessoal, tudo bem? Sara, aqui de Indaiatuba. Estou Oi, conhecendo a Sara. Renata, tudo bem? E a Tudo Thalita bem? agora no curso, tá? Estou achando ótimo e estou aprendendo bastante, porque a gente não trabalha tanto esse tema na formação, e aí quando a gente recebe esse aluno, a gente fica, meu Deus, que nem barata tonta, perdido, né? Mas eu cheguei já 19 minutos depois da sugestão, e aqui observando que tal a gente hoje trabalhar com um vídeo, né? A gente pode formatar um vídeo com um texto, né, de acordo com o nível, né, de ensino que é o 7º ano. E aí a gente pode também, existem algumas formas de edição, né, onde a gente pode colocar aí a palavra errada, né, para que o aluno conserte no próprio vídeo, né? É claro que é trabalhoso, né, mas hoje em dia existem algumas ferramentas, né, alguns aplicativos que nesse período de pandemia são possíveis de utilizar. Essa é a minha sugestão, porque aí, pelo menos, o aluno, ele fica atento à tela, né, é divertido, né, num vídeo, às vezes, você pode mesmo até pegar esqueci agora o nome, acho que é bumerangue do Instagram, e formatar o vídeo, é super, assim, é relativamente simples, dá para colocar algumas imagens, e o aluno pode ficar aí atento. Obrigada. Obrigada, Sara. Também, Mais alguém? caça-palavra também entra também? Com Nesse certeza. caso, caça-palavra também, né? Seria uma boa. Essa palavra ajuda em muita coisa também, né? Olá, Oi, boa Renata. noite. Eu lembrei, lendo aqui, né, o perfil que eu costumava fazer com estudantes, né, do Fundamental 2 ou médio em relação a textos, marcar com marca-texto os pontos principais nessa dificuldade, né, da interpretação de texto, de achar o que é essencial. Então, já fica destacado, e na questão de, se for fazer online, dá para ser em PDF, em alguma forma que ele possa marcar, né, de acordo com a questão motora do estudante também, se ele conseguir, né, grifar e marcar no PDF com marca-texto. A atividade que vocês sugeriram me fez lembrar isso. Isso é muito fácil de ser feito, né? É muito prático. E não só com esses alunos, com todos, né? E uma coisa que eu costumava fazer muito quando eu era estagiária era montar mapas mentais. Então a gente lia o texto junto e a gente já ia montando junto. Olha, qual que é o título? Do que vai falar esse texto? Pronto. É o tópico principal do mapa mental. E aí, conforme vai lendo, vai discorrendo o texto, a gente ia puxando as flechinhas e escrevendo. Então, depois, na hora dele lembrar o conteúdo, ele olhava no mapa mental e conseguia fazer essas conexões novamente. Eu gosto Que muito de legal, o mapa mental, como mental. você falou, beneficia a todos, não só o estudante com deficiência, né? Porque vai estudar para uma prova, uma revisão, vai bater o olho ali, todo estudante vai se beneficiar, não precisa ser uma atividade em separado, né? Isso, exatamente. Thalita, volta lá rapidinho, só para a gente colocar as nossas sugestões. Oi, posso falar também? Claro. Eu sou o Leno Favacho, aqui de Castanhal do Pará. Pelas características do aluno, né, a gente tem que ter muito cuidado na questão de não infantilizar a atividade para esse aluno. Ele é um aluno de 7º ano, com certeza ele deve ter por volta de uns 11, 12 anos, né, se for acompanhar
a questão de seriedade, né? Mais ou menos essa idade, então muito cuidado com a questão da infantilização dessa atividade. E também, por exemplo, eu imaginei um texto que eu presenciei numa escola que eu faço uma pesquisa, era o escorpião e o sapo, né? O que ela fez com esse texto? Ela teve, primeiramente, que colocar tudo em imagem, as cenas, né, que iam acontecendo, ela colocou tudo, professora de lá colocou as cenas em imagem, e na hora da interpretação de texto, porque esse aluno realmente também não conseguia transcrever essas atividades, ele tem deficiência intelectual, inclusive. E ela começou a trabalhar com cartões de comunicação. Quando a professora de língua portuguesa fez as questões discursivas, quem são os personagens da história e tudo mais, da narrativa, ele não conseguia, mas ele conseguia responder por meio dos cartões de comunicação. Colocou, em vez de discursiva, alternativas A, B, C. Então, quer dizer, ela colocou essas possibilidades por meio do cartão de comunicação. E ficou, assim, não ficou muito infantilizado, porque o mesmo recurso que ela utilizou na hora da leitura do texto, ela utilizou na interpretação, foi muito mais fácil. Inclusive, aplicou na avaliação dele, porque é importante aplicar esse recurso que foi utilizado durante as aulas também na avaliação. É isso que aconteceu. Vocês estão me ouvindo? Sim, tá? sim. Uhum. Essa ficha de comunicação, uma vez eu auxiliei a professora a aplicar numa prova de sociologia. Então, eram imagens que simbolizavam a questão da classe de Marx, de o Carmo, o fato social, imagens que ela escolheu, né? Junto comigo, a gente escolheu, que seria fácil de interpretar. Então, em vez do aluno falar a alternativa da frase que seria do sociólogo, ele dava a imagem para a professora. Porque como a fala dele também era prejudicada, ele também não era, mas ele não tinha... ele conseguiu compreender as coisas básicas de cada sociólogo, né? Bem simples. Mas ele também entregava esse cartão. E aí foi muito bom, porque ela acabou dando esse cartão depois para toda a sala, porque toda a sala gostou na hora da prova para estudar, sabe? Depois, quando teve um simuladão, o pessoal colocou, desenhou, depois teve toda uma exposição na sala, uma coisa que começou para o aluno, cresceu e foi para a sala inteira essa questão do cartão de comunicação. Começou com cartão só para ele falar qual que era de cada sociólogo. E acabou que a sala gostou das imagens, e aí, nossa, foi muito bacana. Foi um projetinho que a professora de sociologia fez. Legal. Legal, são recursos que aí eles se interessam, né? E aí é muito legal, porque o aluno, que era o alvo, ele percebe que todo mundo está querendo uma coisa que ele tem. Isso para autoestima é maravilhoso, porque geralmente é o oposto, né? Ele quer o que todo mundo tem, mas não é ofertado a ele não consegue atingir. E aí, quando tem uma coisa que o jogo vira, né? Então, peraí, você tá usando isso aqui com ele, por que você não usa com a gente? Eles ficam se achando, né? É muito legal. Deixa eu ver rapidinho aqui no chat o que vocês estão falando. Trabalhar concentração e atenção com recortes, né? Com figuras da vivência, associação de imagens, desembaralhar as palavras do texto e depois ele escrever. Coordenação motora fina sendo o reconhecimento da sequência dos fatos, o objetivo da atividade, para trabalhar a habilidade. Legal, são todas maneiras que a gente pode conseguir esse retorno, né? E de uma maneira que ele consiga, que a gente consiga entender o que ele está pensando também. Aqui eu coloquei uma possibilidade de adaptação do conteúdo, né, que seria para a sala regular. Então, eu usei as mesmas imagens do professor, e eu só montei um esqueminha. Isso daqui eu fiz acho que é Smart Art que chama, né, no Word. E eu uso bastante porque eles têm uns esquemas bem legais. E depois, quando eu fui solicitar, tem na explicação, né, do que é cada conceito, então eu usei poucas palavras, tentei ser direta nos conceitos, sem florear muito, principalmente professor de português, eles gostam de florear todo o texto, escrever aquelas palavras bonitas, várias palavras, né, e então eu tento ser direta, eles têm bastante dificuldade com isso também. E utilizei as mesmas imagens, na hora de pedir, solicitar a atividade, é a mesma atividade que ele tinha lá, só que eu coloquei de uma outra forma, apresentei de uma outra maneira, né? Então, para ligar,
E os conceitos, eu usei até visualmente o mesmo que eu usei lá no material de estudo. E aí utilizei a mesma tirinha também. E a interpretação, eu utilizei as mesmas palavras, as mesmas, porque foram bem diretas, então deu para utilizar, só acrescentei mesmo as linhas para ele já conseguir fazer no próprio material. E a estrutura do verdadeiro ou falso, algumas coisas estavam muito complexas naquela lá, para ele conseguir entender e fazer toda essa relação. Então, eu coloquei ali a mesma estruturinha que tinha de verdadeiro ou falso, então, com os parênteses para ele encaixar, então, visualmente era igual. E o objetivo ali era para ele selecionar, né, qual era o tipo de linguagem da figura. E aí, para a sala de recursos, para trabalhar as habilidades pré-requisitos, pode passar, Thalita. O Samuel dormiu. Algumas sugestões. Então, trabalhar a sequência lógica ajuda muito. A importância da rotina nesse sentido também, porque ajuda na atenção, na concentração. Quando ele está muito disperso, eu relembro o que estava na rotina. E aí ele volta. Olha, eu preciso fazer isso agora, para depois fazer tal coisa, e para memorizar essa sequência das ações que ele precisa ter. E também para dar calma, porque muitas vezes ele se estressa nessa questão de não saber o que vai acontecer depois, sabe? Ai, já tá na hora de ir embora? Pelo menos eu tenho alguns que no começo... Posso ir no banheiro? Já acabou? Posso ir no banheiro? Já acabou. E depois? Aí eu posso... E aí, quando tem uma rotina, ele vai ter uma previsibilidade e, em muitos casos, dá um equilíbrio na atividade, porque ele já sabe o que vai acontecer depois, né? Uhum. Eu costumo colocar até a hora de dar a volta, sabe? Porque aí ele pode dar uma volta e ser feliz. Na pandemia está sendo bem funcional, né? A utilização da rotina em casa, com as famílias e tal. Ah, sim. Foi a melhor coisa, eu comecei a trabalhar com a família, a rotina, e assim, tá gerando muito resultado, porque até os pais, eu acho que eles ficam felizes, assim, dá um equilíbrio até para os pais, né? Porque tem o horário do videogame, tem o horário do almoço, tem o horário da janta, o horário do dormir. É bem interessante, assim, pelo menos tá funcionando. Eu acho que dá um equilíbrio. Tem funcionado também com os que eu oriento. É uma dica infalível. Rotina e ambiente para fazer as atividades escolares tem ajudado bastante. E eu tento orientar eles também, eu peço para eles fazerem atividade no horário que seria da aula. Claro, com os que conseguem, né? Os que têm essa possibilidade. Então, olha, atividade de português, matemática, história, você vai fazer no período da manhã. Ele estuda de manhã, então esse período você precisa fazer essas atividades. E alguns vão tentando, justamente para trabalhar a volta também, né? Para a escola. Se foge muito, eu fico pensando muito nessa volta, que vai ser complicada. E aí a gente sugeriu também leitura compartilhada, né, para quem tem essa dificuldade de ler textos, de interpretar. Então, eu leio um pouco, você lê um pouco, ou lê entre os colegas. E caça-palavras, como a Mayara também sugeriu. Foram essas as nossas sugestões? Alguma coisa, Thalita? Só essa caça-palavras, acho que um dos colegas comentou, né? Para não ser infantil, porque às vezes a gente coloca, né, vai achar como é um 7º ano, por exemplo, procurar palavras interessantes para a idade dele também, né? Porque não infantilizar, porque quando você vai procurar com essas palavras, às vezes aparece muita coisa muito cheia de frufru, e não, né? Ele já está no 7º ano, então procurar algo que chame atenção e que não infantilize, né? Porque é uma tendência muito forte, principalmente em sala de recurso, né? Eu vejo, quando eu cheguei para assumir, eu via a pastinha anterior muito frufru, com muito desenho, muita palavrinha muito simples, coisa muito fofinha, e aí ele já começa a chegar na sala, já começa a falar fino. Então, né, que nem criança, e não, já é um adolescente, né, então, assim, respeitar a deficiência intelectual, mas compreender que ele é um adolescente, não uma criança. Sim. E ao contrário também, eu falo, eu tenho uns de 6 aninhos, eles têm 6 aninhos, então um outro perfil também é respeitá-los e não dar a mesma coisa, do mesmo modo que eu daria para os meus adolescentes, por exemplo. Então, obrigada. Obrigada pelas participações, obrigada, Mamari, pelo convite. Acho que foi uma troca muito bacana.
E é isso. Nossa, a gente que agradece, viu, professora Thalita, professora Renata, tô assim, olha que eu nem sou professora do AE, mas assim, já me instigou, me deu gás, eu gostei muito, queria parabenizar e agradecer mais uma vez, né, e acho que a galera gostou também, viu, o chat está movimentado, todo mundo elogiando, agradecendo, inclusive, eu já dei uma olhada aqui, né, que a gente tem que ser rápida nas avaliações, muitos elogios. E só pontuando para a galera aqui sobre o horário, né, que foi uma sugestão, nosso horário é 7 horas, mas a gente está fazendo o curso DISC toda quinta, então quando o DISC acabar, a gente vai voltar para as 7 horas, tá bom? E sobre ter mais interação, o espaço é de vocês, é só abrir a câmera, microfone, como a gente está tentando, eu sei que às vezes vai ficar tímido, né, mas aqui é para todo mundo falar. Então, eu adorei as dicas que vocês trouxeram, as reflexões, né, são experiências de municípios diferentes, e aqui tá misturado alguma parte do Brasil aqui, e acho que serve para isso, né? As experiências de um e outro, acho que foi muito bacana. Professora Thalita, muito obrigada, você com seu bebê aí, fazendo esforço, foi maravilhoso, né? Professora Renata também, e a gente continua junto. Eu tô colocando aqui, gente, nossa, apagou tudo, mas tudo bem. Meu Instagram, né? Sempre eu estou fazendo live todas as semanas, tenho feito alguns movimentos relacionados à inclusão, então quem quiser seguir, só ir lá. Para quem é de fora, eu vou colocar de novo o link do Telegram, onde a gente já tem 380 professores, né? A maioria professores da educação especial. Então, esse é o link que tem aqui, vocês podem entrar diretamente, não precisam falar, né, se não quiserem, é só observar também, já é um grande passo. Tem muitas trocas, muitas dicas de curso, eu estou ficando tão feliz de ver, assim, no curso de vocês, né, tem várias pessoas do Telegram, no curso de Amandinha tem várias pessoas, enfim, todo mundo junto, está sendo bem bacana. Então, é isso, agradecer a todo mundo que participou, acho que foi bem bacana, bem legal, e vai ficar salvo nesse canal aqui que eu vou botar para vocês, certo? Que é o meu, Mari Lopes Inclusão. Podem compartilhar, passar para quem vocês quiserem, vai ficar a partir de amanhã, acho que eu já consigo colocar. E mais o último recado, quem tiver interesse ainda de entrar no nosso curso DISC, né, que é segunda e quinta, até dia 9 de julho, onde a gente está compartilhando nossas pesquisas dos alunos da UFSCar na temática da educação especial, é só mandar um e-mail para o saberesedespecial@gmail. Juliane da comissão, também lá de Castanhal, está aqui presente. A galera de Castanhal também não para, tá seguindo. A galera da Bahia também, muito obrigada a todo mundo que participou. E meninas, mais uma vez, de coração, muitíssimo obrigada. Ai, obrigada pelo convite. Obrigada, gente. Eu amei. Todo mundo preenche aí o link, hein, que é a presença de vocês. Então, tchau, tchau. Estou saindo da sala. Muito obrigada. Tchau, obrigada.